Eu Maravilha. vou iniciar então, né, esse webinar. Hoje nós temos um convidado especial, Dr. Alexandre Ateniense, mas antes de começar de fato o webinar, eu gostaria de passar a palavra para o Hauck. O Hauck é o CEO do Comply, né? Como a gente já disse no último webinar, ele está treinando o português dele e ele vai falar inglês, né? Eu espero que todos entendam. E depois nós continuamos com o nosso convidado, Dr. Alexandre Ateniense. Hauck, please. Yes, bom dia. Thank you very much. Unfortunately, I don't speak Portuguese fluently. My name is Hauke Holtkamp. I am the CEO of eComply in Munich. Very happy, very honored to have Mr. Atheniense here today as our guest. Very interested in the topics that you discuss. This is very relevant. We've made our own experiences here in Europe, but every place is different. And yes, you've been one of the longest to be concerned with this topic in Brazil. Very much looking forward. Thank you very much. Appreciate it. Thank you very much. Appreciate it. Obrigado, Hauck. Bom, eu queria agradecer a participação de todos, né? Falar um pouquinho da eComply. eComply é uma empresa alemã que tem soluções de gestão de proteção de dados pessoais. E no Brasil, né, ela tem atuação desde 2019. E hoje nós temos um convidado especial, né? Especial por diversos motivos, e um deles porque o Alexandre Ateniense, Dr. Alexandre Ateniense, o escritório do Dr. Alexandre Ateniense, foi o primeiro cliente da eComply no Brasil. O Dr. Alexandre Ateniense é advogado com 33 anos de experiência. Ele é sócio fundador do Alexandre Ateniense Advogados, escritório de advocacia que presta serviço aí full service, né, em direito digital, com atuação em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Ele já tem de bagagem, né, com projetos de LGPD e também de GDPR, mais de 6 mil horas de atividades, né, de consultoria, e com empresas em 12 ramos de atividades distintas. É um dos precursores do direito digital no Brasil. Ele se especializou em Internet Law no Berkman Klein Center na Harvard Law School, é coordenador da Comissão de Direito Digital do CESA, Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, é membro da Comissão de Direito Digital do IAB, Instituto dos Advogados do Brasil, é perito judicial, também é membro da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, perito judicial na área de tecnologia da informação e propriedade intelectual e autor de 15 obras sobre as leis de proteção de dados. Alexandre, esqueci de alguma coisa? Acho que isso resume só um pouquinho da sua atuação. Por favor, seja bem-vindo e agradeço demais a sua participação. Prazer é todo meu. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Guten Morgen, Hauck, Lucas. It's a pleasure and an honor to be with you today. Jonathan também, uma pessoa com quem eu já conheço há longa década e sempre admirei seu trabalho junto à Associação dos Advogados de São Paulo, sempre muito ativo, muito proativo, tomando sempre decisões inovadoras em relação ao uso da tecnologia da advocacia. Nós somos já, vamos dizer assim, admiradores de quase, 15 anos, 20 anos, né? Com projetos de certificação digital, né? Cadastro de advogados, enfim, todo serviço em plataformas digitais já é um relacionamento institucional naquela época, né? Que depois se prolongou para outros. E fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês, falando um pouco sobre a experiência nossa na consultoria de LGPD e sobretudo, tendo como suporte o eComply, que para mim é uma ferramenta que se adapta muito bem na grande maioria das empresas e sem a qual, certamente, o trabalho de fazer a estruturação das informações, que não são poucas, quanto às atividades de tratamento de dados pessoais, seria extremamente difícil, sobretudo para o DPO. Perfeito, Alexandre. Fantástico. A gente tem aí, sim, um conhecimento, um relacionamento há muito tempo. Me lembro lá em 2005, 2006, quando foi promulgada a lei do processo eletrônico, dividimos ali na ASP, né? Só fera tinha, e eu lá, jovem ainda, aprendendo, mas tinha você, Dr. Luiz Fernando Martins Castro, Renato Opsi Blum lá na mesa. Então, a gente já vem há bastante tempo aí, pelo menos desde 2005, né? Eu, pelo menos, falando desse tema. Eu me lembro que no início de 2019, né, seu escritório já estava com clientes, né, conduzindo projetos de adequação, né, e com algumas consultorias aí para a LGPD.
né? Você foi o nosso primeiro cliente aqui no Brasil, né? O eComply teve o privilégio de ter o Alexandre Ateniense, o escritório Alexandre Ateniense Advogados como primeiro cliente no Brasil, né? E você já havia percorrido, eu me lembro que você estava numa maratona bastante intensa, né, de disseminação das questões de privacidade e proteção de dados aí pelo país. Só que nesses últimos 2 anos, né, 2019 era uma outra realidade, 2020 veio aí com essa pandemia que a gente vive até hoje, e o cenário mudou. E eu queria começar perguntando, né, qual o segredo, se é que você pode revelar para todos os participantes aqui, qual o segredo, né, para você conquistar tantos clientes antes mesmo da lei. A lei nem estava em vigor ainda, estava tendo uma discussão, né, na época, se ia adiar, se não ia adiar, se ia ser prorrogada mais vezes e tudo mais. E você já tinha clientes, né, e já estava trabalhando de fato com privacidade e proteção de dados, já estava adequando empresas na LGPD. O que mudou, né, de lá para cá, que você enxerga o nível de conscientização realmente do empresariado, e qual foi o segredo para conseguir tantos clientes ainda numa época que a lei nem estava em vigor, Alexandre? Olha, muito bem colocada a pergunta, Jonathan. Eu, sinceramente, tenho que voltar no tempo logo depois que eu formei, em 1987. Né? Naquela época, o pessoal me tratava como um menino do computador. Mas eu sabia que um dia essa área que eu abracei de vez, que é o direito digital, teria relevância para efetivamente ser contratado um especialista nessa área, para que pudesse estar ali pronto para resolver problemas jurídicos a partir das plataformas digitais. Então, eu acho que o principal segredo é o comprometimento de estudo diário de direito e tecnologia. Então, esse tema especificamente de privacidade e proteção de dados, embora a lei europeia já vai completar quase 2 décadas, né, da primeira versão, é um tema que eu estudo continuamente, não só no Brasil, mas no exterior, há 12 anos. Então, a LGPD assim, meio que coincide no momento em que eu resolvo abrir meu escritório, depois de 30 anos de formado, que eu achei que o Marco Civil da internet não deu tanto impulso assim, em termos de negócio, mas a LGPD certamente iria. Então, é um trabalho diário, de um tijolo em cima de outro, e formando equipes. É muito difícil, no início, formar equipes com pessoas realmente capacitados. Eu faço um trabalho de mentoria contínua. Antes mesmo de entrar nessa reunião, nós estávamos numa reunião de equipe no nosso escritório, que acontece todas as sextas-feiras, onde a gente discute todos os principais incidentes de proteção de dados que estão acontecendo no Brasil e no mundo, onde repercutem diversas penalidades, porque dali sai o aprendizado diário. Então, posso dizer que o nosso DNA em relação a esse tema é puro, não é como um grande escritório que, de repente, agora vamos ganhar dinheiro aqui com o direito digital, LGPD, ou mesmo a empresa de TI que acaba entrando no mercado. Nós, advogados, na verdade, nós sonhamos não com essa etapa que nós estamos, que é de adequar as empresas. Para mim, isso sempre foi um ritual de passagem, mas que precisa ser muito bem feito. E daí o eComply tem uma importância enorme para poder estruturar bem essa informação. Mas o que a gente sonha mesmo é chegar já na próxima etapa, a etapa que vai ser lidar com problemas, que isso é que o advogado normalmente está acostumado a fazer. Então, sendo bem direto na sua pergunta, dedicação, é amor à causa, diariamente, porque a gente, sim, já tinha um nome, uma reputação muito boa como especialista dessa área, muito antes da LGPD, e para todos os clientes, eu digo o seguinte: olha, nós estávamos nos preparando há pelo menos 30 anos que um dia ia chegar, e esse momento chegou, e nós estamos agora com a equipe de 17 pessoas, mais 12 consultores externos, então é uma equipe quase de 30 pessoas que estão dedicadas a esse estudo diário e se manter atualizado, porque existe aquela máxima, né? Se direito, você forma em direito, agora você vai ter que estudar todo dia. Com direito digital estudar todo dia, direito e tecnologia. E aí ficam. Então, assim, não pode. As pessoas que se interessam agora por esse assunto não podem encarar isso como uma modinha, mas sim como uma verdadeira empatia e interesse do amor a essa área que eu já tinha descoberto há 33 anos atrás. Não, fantástico, Alexandre. Você tem realmente aí um renome, né? Um dos
precursores do direito digital. A gente falava de direito eletrônico ainda na época. Eu lembro que... Direito de informática. Direito de informática, exatamente. E o que você percebe agora, né? Porque os empresários, obviamente, as empresas grandes têm mais recursos, né? Mas os empresários médios, os pequenos, eles têm que priorizar algumas questões. Mesmo sabendo das exigências da LGPD, né? No meio dessa pandemia, muita gente vem tentando sobreviver, né? E mesmo com a conscientização, pode ser que não priorizem algumas questões. Como é que você enxerga esse lado do empresariado? Eles estão conscientes, né? Eles querem realmente buscar essa adequação? Porque não é só uma questão de exigência legal, né? O próprio mercado se autorregula e tem uma questão reputacional importante em jogo, né? É verdade. Eu vejo da seguinte maneira: a nossa primeira leva de clientes eram todas empresas multinacionais, que, a pedido da matriz, chegaram para poder nos procurar para dizer: olha, a matriz me pediu que eu começasse a fazer um programa de adequação, nós vamos ter que fazer esse programa de adequação não só em relação à LGPD, mas à lei do país de origem. Então, tivemos casos de clientes japoneses, clientes canadenses, clientes indianos, ingleses, todos esses pedindo que a gente fizesse um olhar atento tanto à legislação brasileira e à legislação estrangeira sobre o tema, já que a lei de proteção de dados ela tem uma característica completamente diferente, que é uma lei extraterritorial. Então, você foi direto ao ponto, tá? Infelizmente, no Brasil, nós temos uma cultura reativa e não preventiva. E isso entra em choque com a LGPD, porque a LGPD, por diversas vezes, menciona textualmente que a empresa vai ter que comprovar que adotou medidas protetivas. Então, isso não foi percebido na íntegra pela maioria dos empresários. Então, nós atuamos hoje com consultoria em 12 ramos de atividade diferentes. Diria que os ramos hoje mais preocupados seriam, primeiro, saúde, segundo, setor educacional e terceiro, setor financeiro. Ou então pode inverter um pouco, mas é mais ou menos esses que se destacam mais. Os restantes são empresas que, de repente, querem até se preparar para a LGPD, porque vão passar por um processo de M&A, entendeu? Que precisam ter, né, essa situação de compliance muito bem transparente para poder, de repente, teve empresa que fez esse programa porque ia lançar IPO nas bolsas. Então, tem todas essas circunstâncias. Você vê que são mais demandas, não apenas de formação de cultura, né, mas simplesmente porque teriam outros interesses envolvidos em relação a isso. Agora, o que eu sempre digo é que, pelo fato que as empresas brasileiras têm esse perfil muito mais reativo do que preventivo, nós não chegamos no momento ainda que os empresários enxergaram essa necessidade de maneira que eles transformassem o limão na limonada. O que seria isso? Hoje, infelizmente, a maioria dos empresários enxergam a necessidade de contratar um software ou um serviço de adequação como um ônus. Eles não consideram como um grande diferencial de mercado, que é levar para a sociedade, levar para o mercado a imagem de que, e a reputação de que a missão da empresa é, sobretudo, respeitar a proteção de dados dos titulares envolvidos. Então, é uma situação muito estranha, porque certamente os concorrentes de algumas empresas não estão nem pensando ainda em LGPD. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade. Se uma escola, se um hospital, né, se um banco quer se destacar no seu mercado, eles deveriam muito mais fazer de forma retumbante a divulgação de que ali o dado pessoal é respeitado, é protegido, do que simplesmente achar, lá vem mais um projeto de TI. Nem projeto de TI é projeto de governança. Então, me chama muita atenção que somente há 2 meses atrás, a gente viu pela primeira vez em cadeia nacional uma campanha publicitária do Banco Itaú para levar a público de que o Banco Itaú respeita a proteção de dados. Vejam, isso foi depois de 6, 7 meses da lei estar vigente e depois de 2 anos que ela havia sido promulgada. Então, vejam como esse processo, ainda no Brasil, está lento.
Será que, por exemplo, uma clínica médica que precisa de enfrentar isso, precisa licenciar o e-comply, precisa de ter um consultor, eles vão esperar surgir o primeiro bode expiatório, porque nós sabemos que ali existem várias falhas operacionais com os dados pessoais, remetidos por WhatsApp, essas coisas todas? É o que está aparecendo, porque dos diversos contatos que a gente tem, inúmeros diariamente, de pessoas que levantam a mão, querem conversar conosco, a gente não enxerga ainda um nível de conscientização adequado. É bem como se a gente estivesse num iceberg e na parte de fora do iceberg teria a palavra termo de consentimento, política de cookies, política de privacidade, quando, na verdade, a parte que está submersa é gigantesca em relação a inúmeros outros itens que as pessoas, que aquele poder diretivo da empresa não percebe ainda. Mas será que vai começar a perceber na hora que aumentarem ainda as penalidades? Parece que sim, porque, infelizmente, essa é uma tradição brasileira que conflita com o texto da LGPD, mas que toda mudança cultural não é uma virada de chave rápida. E isso faz com que a gente tenha que ter um pouco de paciência, mas que vai acontecer, que é um caminho sem volta, ninguém tem dúvidas. Sem dúvida. A conscientização é um papel fundamental, não só dos consultores, né? Eu vejo mais como da própria advogados, consultores, né? Todos os profissionais que estão envolvidos aí com privacidade e proteção de dados, mas também da própria NPD, né? Me parece que ela vem tomando uma postura bastante aí voltada para orientação, para aculturamento, né? Para disseminar essa cultura. Vou te contar uma coisa que nós estávamos acabando de ter uma reunião de equipe e eu pedi para uma pesquisadora do nosso escritório revelar a experiência que ela teve para poder abordar a NPD, para ter informações sobre o que a NPD está fazendo em termos de ações quanto ao mega vazamento de dados pessoais. Se você ouvir o relato que eu ouvi, você vai ficar abismado, é bizarro. A NPD não tem um telefone fixo até hoje. A NPD, na hora que a gente conseguiu achar um telefone, um e-mail estava desativado. Então, o outro, mandaram a gente ir para a CGU, para poder ter atendimento sobre esse assunto da CGU. Então, tudo bem, há 2 dias atrás foi publicada uma nota técnica da NPD, mas a situação que revela é que hoje nós estamos ainda num trabalho muito de bastidor, e nada assim de mostrar, tem site bonito, ok, legal, mas a gente sabe como é que isso funciona, né? Um site só não significa nada em termos operacionais. E a gente espera que esse quadro mude logo. Agora, é importante registrar o seguinte: engana-se as pessoas que acham que a NPD é que vai fazer o divisor de águas em relação à aplicação de penalidades. Isso já está acontecendo há muito tempo. Então, se a NPD ainda não está tão operante como gostaríamos, o Ministério Público está super operante, o PROCON está muito ativo e o Senacom também. Então, as pessoas ainda não entenderam que não é só a NPD. São pelo menos hoje 4 órgãos reguladores e vão surgir mais. Na medida que, por exemplo, a ANS vier a regulamentar a proteção de dados na saúde, certamente vai vir alguma penalidade. O MEC, talvez, e por aí vai. Então, só que nós não chegamos nesse estágio de regulamentação. A própria LGPD tem um artigo que diz que depois de 2 anos deve haver uma regulamentação, uma adequação em relação às normas. E nós estamos só com 8 meses. Tem muito trabalho pela frente, sem dúvida. A gente tem aí questões importantes aí relacionadas a esses vazamentos, que é um ponto que eu separei aqui para a gente conversar, né? Eu vou aproveitar aqui o gancho e já vou tocar nesse ponto, Alexandre, se você permitir. A gente teve aí no início do ano conhecimento, né, de vazamentos de dados pessoais e a grande questão era a origem dos dados, né, da onde vieram esses dados aí. Teve um mega vazamento aí que praticamente toda a população brasileira, incluindo os cidadãos já falecidos, também tiveram seus dados aí vazados. Aí a minha pergunta, né, na prática aí, que eu sei que faz parte do seu dia a dia, como os titulares de dados podem se proteger diante desses riscos, né, que existem com esses vazamentos, roubo de identidade, fraudes diversas, etc. E também como as empresas podem se proteger, porque tem os direitos dos titulares, né, mas também as empresas, muitas empresas precisam se proteger porque elas podem sofrer alguns hacks, alguns tipos de fraudes, se não tomarem os cuidados necessários aí com esse tratamento de dados. Quais são as dicas práticas aí para proteção, né, para você se proteger e saber responder a essas situações? Olha,
é bom dizer que a LGPD não foi a primeira lei brasileira que garantiu tutelas de direito à privacidade e à proteção de dados. Nós fizemos um estudo e chegamos à conclusão que antes da LGPD já existiam 40 leis esparsas no Brasil, né, mas sem penalidades, que, de alguma forma, protegiam a privacidade, bem como a Constituição, por exemplo. Então, primeiro ponto em relação à dica prática do cidadão, ele conheceu os seus direitos, porque os seus direitos foram ampliados em relação ao que já existia antes, e com penalidades severas. As boas práticas se transformaram em obrigações legais sujeitas a penalidades severas. Então, o que acontece? O brasileiro, se você for fazer uma pesquisa agora na Praça da Sé, em centro de São Paulo, falar assim, você sabe que você tem direitos em relação aos seus dados pessoais? Todo mundo não vai dizer que nem sabe o que é isso. Se é para comer ou para botar no bolso. A mesma coisa aconteceu em 90, quando foi aprovado o Código do Consumidor. Levou um tempo para poder o consumidor entender quais são os seus direitos. Então, não é novidade que, mesmo depois da aprovação da LGPD, eu, como você, como qualquer brasileiro, ainda recebemos ligações de telemarketing em que os nossos dados pessoais foram utilizados sem o nosso consentimento. O que eu faço, como dica para os titulares, é gravar esses telefonemas, fazer isso uma prova e entrar no juizado para poder, dali, tirar um bilhetinho premiado de R$10.000, porque isso vai acontecer. Porque eu já fiz isso, já preservei essas provas, já estou fazendo, e isso vai ser uma enxurrada de ações judiciais que vai acontecer na medida que nós temos hoje 450 mil advogados no Brasil que estão ganhando para pagar as contas, e certamente vão vir para o mercado, exemplo que aconteceu em 90, quando surgiram no mercado uma leva de advogados falando assim, consumidor, você sabe, a sua relação de consumo foi defeituosa, te causou prejuízo, me procure, você será indenizado. A mesma coisa vai acontecer agora. Na medida que os advogados vão chegar no mercado e vão dizer, titular de dados pessoais, seus dados foram tratados sem o seu consentimento, me procure, você será indenizado. Então, primeiro, as pessoas têm que conhecer os seus direitos e, sobretudo, saber quais são os mecanismos que têm à disposição para poder buscar alguma compensação pelo descumprimento da lei por parte das empresas. Tem empresa hoje que está fazendo uma conta e acha que é muito mais fácil. Vale a pena fazer telemarketing, mesmo sem sujeito a uma eventual ação, porque o brasileiro ainda não conhece seus direitos, não vai procurar o judiciário para essa recomposição. Porém, as penalidades que têm surgido dos órgãos fiscalizadores começam na faixa de 7 dígitos. Agora, em relação às empresas, o que eu posso sugerir é que elas comecem, desde já, a fazer um assessment em relação a todas as atividades de tratamento de dados pessoais que possuem, que têm falhas operacionais, porque eu sempre falo, se a gente pudesse resumir numa única frase, o que muda com a adequação à LGPD? Eu diria que é uma mudança cultural sem precedentes dentro da empresa, que afeta desde o CEO até o faxineiro, se por acaso ambos, por algum motivo, têm que tratar dados pessoais. Então, essa mudança cultural não é a virada de chave rápida, e hoje muitos chegam para mim e falam assim, mas não tem que preocupar com isso ainda não, né? Porque a NPD não entrou em operação. Eu falei, o que é isso? A pior das penalidades, ao meu ver, é a penalidade reputacional. Essa não tem preço. Quanto custa recuperar uma reputação que está amplamente divulgada? Tem um caso de uma empresa que atuou no Brasil, que é a Glovo, uma empresa espanhola de entregas. Ela teve recentemente uma multa, acho que foi de 20 mil euros, porque não tinha, depois de 2 anos da nova versão da lei europeia, nomeado um DPO. Agora, 20 mil euros para essa empresa talvez não represente nada. Agora, o que foi rodar o mundo? Aqui no Brasil, todo mundo discutiu esse grupo de WhatsApp, etc., e afeta a imagem da empresa absurdamente. É a empresa que não gera confiança para o mercado. Só que as empresas, então, não chegaram nesse nível de conscientização, mas é um caminho. Então, o problema que eu vejo é o seguinte, nomear um DPO rápido, tá? Ter o licenciamento de um software que possa servir como sendo um painel de controle, onde o DPO é o piloto desse painel de controle, e conhecer as suas falhas operacionais e executar, performar um plano de ação. E, sobretudo, também destacar a necessidade de criar um canal direto de atendimento aos titulares de dados pessoais.
Muitas empresas ainda não se prepararam para isso, depois de 8 meses de lei. Isso é gravíssimo, porque a ausência de um canal de atendimento para cumprir os direitos é uma forma de mostrar à sociedade e ao órgão fiscalizador que a empresa ainda não adotou medidas protetivas. Os desafios são grandes e realmente tem muita gente deixando para cima da hora. E o que vale destacar também, Alexandre, é que diferentemente da Europa, que lá a penalidade é unicamente administrativa, né? A pessoa não pode buscar o judiciário para a mesma punição e a mesma questão. Aqui no Brasil pode, né? Então, além das penalidades administrativas, os titulares terão direitos perante o judiciário, inclusive de questionar questões adicionais ou mesmo questionar outros direitos no judiciário. Então, existe essa possibilidade no Brasil, o que não é a realidade europeia, né? Então, lá as autoridades supervisoras, elas punem administrativamente e a pessoa não tem direito de ajuizar uma ação. Então, aqui, por exemplo, diferença. dentro do estudo que eu fiz, João, só para você ter uma ideia, existem as penalidades administrativas, que elas podem ser operacionais ou financeiras, cujo valor arrecadado vai para um fundo que a autoridade fiscalizadora vai indicar. Nós temos a penalidade via judicial, que é onde as vítimas irão procurar. Nós temos as possíveis penalidades contratuais, que os contratos todos estão sendo revisados e podem surgir multas contratuais relevantes. E a pior de todas, sem dúvida alguma, que é a penalidade reputacional. Sem dúvida. Essa não tem preço. Hoje o teu escritório é full service. Nessa área de privacidade e proteção de dados, você oferece diversos serviços ou é mais projeto de adequação? Ou você implementa os programas de conformidade, oferece DPO as a service e tem parcerias com outras empresas? Porque a LGPD é plural, né? Não é só jurídica, não é só técnica. Existem aí diversas áreas do conhecimento envolvidas nas questões de LGPD. Qual que é a dinâmica do seu escritório hoje, Alexandre? Você poderia explicar? Até para inspirar, né, os participantes aqui, que também são consultores, alguns advogados, alguns da área técnica. Você foi bem no ponto novamente. Antes de mais nada, você está preparando uma equipe para poder atender a demanda de adequar a LGPD, é indispensável que seja multidisciplinar. E muitas vezes não, é indispensável também que você tenha pessoas com alguns cargos que nunca existiram dentro do escritório de advocacia, mas que fazem todo sentido, não só para a LGPD, mas para outras situações do futuro, da tendência da advocacia do século XXI. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar, composta não só de advogados especialistas em LGPD, mas temos, por exemplo, um gestor de processos, que fez um trabalho maravilhoso, de uma gestora sênior, onde mapeou todos os entregáveis, o cálculo de esforço de cada entregável. Hoje, se você quiser me perguntar de ponta a ponta qual é a metodologia, quais são o roteiro, né, onde tudo isso é performado, isso é fácil de apurar, isso é ponto zero da história. Também tem que ter um gestor de projetos que cumpra e preste contas em status report para os clientes, quais são as necessidades de adequação do cronograma de atividades, fundamental. Tem que ter uma gerente técnica que conheça bem o assunto para poder fazer um primeiro canal de atendimento para o cliente. Especialistas em segurança da informação, é a parte técnica. Especialistas no setor de tecnologia, dentro de alguns ramos de atividade que a gente lida mais, como é o caso da saúde, educacional e financeiro, pessoas da área, do mercado, que trabalham nisso. E é uma situação constante. Nós, hoje, oferecemos uma carteira de serviço bem variada em relação à LGPD. Nós temos tanto a questão básica, que seria fazer o assessment, né, fazer o diagnóstico e executar, mostrar as lacunas operacionais e executar o plano de ação, né, que se divide nas frentes normativa, estratégica e sistêmica. E a gente acompanha todas essas, mesmo não sendo coisas assim típicas de advogado, né? Advogado nunca teve que lidar com formalização de processos internos
dentro da empresa para poder enxergar uma falha em relação a isso. O advogado nunca teve que fazer uma análise sistêmica de algumas necessidades de ajustes, como trilhas de auditoria, de registros eletrônicos, para poder fazer uma prova robusta em termos de incidentes que vão acontecer. Isso tudo são falhas que hoje eu vejo acontecer inúmeras vezes com desenvolvedores de sistemas que ainda também não estão conscientizados. E, uma outra oferta é assessoria, é o DPO jurídico as a service. Eu ainda não me convenci totalmente que para um perfil de empresa que normalmente a gente tem como cliente, que é média, grande empresa, um DPO clássico possa performar bem estando externamente. Eu acho que para uma pequena empresa, ok, mas uma média grande, o volume de mudanças operacionais em atividades de tratamento de dados é grande e ele não tem como ainda ter mecanismos de controle, até porque no mercado também, por mais que no LinkedIn você vai encontrar 2 milhões de pessoas se oferecendo como DPO, você não vai conseguir achar experiência comprovada nessas pessoas. Então, a gente oferece um serviço de DPO jurídico as a service, ou seja, um braço direito do DPO, para poder, sobretudo nesse primeiro ano, dar todo o apoio que ele precisa, porque ele não teve tempo, por exemplo, de alcançar a capacitação jurídica e regulatória, que é obrigatória na lei. Então, esse DPO jurídico é um suporte para o DPO, é um outro serviço. Tem o serviço de treinamento. O serviço de treinamento ele tem a ver com a fase de fazer a conscientização dos colaboradores depois que as mudanças foram implementadas. Isso é muito importante. Tem a questão do curso de formação de DPO. Nós já fomos contratados para poder fazer cursos in company ou para universidades particulares sobre como formar um DPO, um curso muito denso, muito bacana, de 22 vídeos, apostila de mais de 200 páginas, provas, podcast, tudo isso, porque nós somos essencialmente conteudistas, né? Durante 10 anos eu fui coordenador da primeira pós-graduação em Direito Digital no Brasil, então sempre tive essa veia de produzir conteúdos de qualidade. E também fazemos a oferta de um serviço que é assessoria jurídica, ou seja, está ali como se fosse um botão de emergência para sempre quando houver problemas jurídicos a partir das plataformas digitais. Aí não é só dado pessoal, pode ser dado corporativo, um ataque de ransomware, por exemplo, ou qualquer outra falha equivalente. E também colocamos no nosso portfólio o licenciamento de softwares. Então, muitas vezes, alguns clientes querem, né? Mas muitas vezes o fato de querer não significa dizer que o software é 100% adaptado para eles, porque, por exemplo, a gente tem um caso de um cliente que tem 65 mil alunos. Então, com 65 mil alunos, ele precisa ter uma plataforma robusta de gerenciamento de consentimento. Então, eu digo que os softwares de DPMS que existem no mercado, né, Data Protection Management System, eles são adequados de acordo com a infraestrutura operacional da empresa. Então, daqueles que a gente acha que tem condições de se adequar ao perfil do eComply, nós oferecemos o eComply de uso gratuito para poder fazer com que, pelo menos no período de assessment e de plano de ação, eles já saiam do dia zero com o DPO e um eComply instalado para que, a partir dali, depois que a gente terminar essa etapa, eles possam seguir, caso tenha interesse, com o licenciamento do sistema, que para nós tem atendido muito bem. Não, muito bom, Alexandre. A tecnologia faz parte do teu dia a dia, né? Tem aquela história que você já contou, que acho que você foi um dos primeiros advogados no Brasil a usar tecnologia. Conta um pouquinho disso para a gente, é uma história curiosa aí. Acho que foi na década de 80, né? No começo da década de 80 ali. É isso mesmo. Uma breve história que meu pai era presidente da OAB de Minas, na época ele foi convidado pelo governo norte-americano para conhecer as principais instituições da justiça americana. De lá, inclusive, trouxe a ideia e repassou para um tio meu, que era ministro do STJ, de criar os juizados especiais no Brasil. Ele que foi um dos principais evangelizadores da ideia, e baseado no Slam Claim Courts, nos Estados Unidos. E numa dessas visitas que ele fez, ele entrou em alguns escritórios grandes em Chicago
e viu que o pessoal começava a usar o computador dentro do escritório, em 81. E ele voltou e falou, olha, nós vamos ter que comprar um computador aqui para o escritório. E você arruma um jeito aí. Eu estava terminando minha escola, meu científico, e na época o computador, o PC, custava o preço de um Fusquinha, e impressora matricial, e aí era o primeiro ano de criação da Soft House no Brasil, e o primeiro ano de venda de PC no Brasil. Eu comprei o primeiro meu, era de 48K, para você ter ideia. Hoje meu relógio tem muito mais potência do que isso. E aí, ao contrário da maioria, nós não entramos diretamente no editor de texto, porque meu pai tinha um trabalho muito caprichado de fazer memoriais, entregar para os tribunais estaduais superiores, e ele preferia o acabamento final da IBM 82C, aquela de esfera. Enquanto não chegou as impressoras lasers no mercado, aí nós começamos a fazer uma coisa que eu gostei muito, uma experiência fantástica, foi banco de dados de jurisprudência. Então, ele era um advogado que sempre trabalhou nos tribunais. Então, ele virou para mim e falou assim, olha, pega aquele arquivo ali de fichinha que eu recorto todo dia do jornal, coloca aqui dele dentro do computador. Ali tem um outro arquivo de fichinha que eu datilografo todos os andamentos do processo, coloca aquilo ali dentro do computador. E aí eu fiquei com essa missão, mas por amor à causa, fui atrás das empresas desenvolvedoras de software. Eu fui o primeiro cara que sentou ali do lado de um programador e fiz meu papel de analista, mas na hora que dava problema, a gente não sabia se a gente chutava se o problema era do cara que vendeu o software ou de que vendeu o equipamento. O negócio era doido. Eu saía com o computador dentro do meu carro e passava um e outro para ver se eles resolviam o meu problema, porque eu não sabia de quem que era o problema. Mas na parte de software foi fantástico, porque eu consegui propiciar para o meu pai um primeiro software no Brasil de banco de dados de jurisprudência. E aí foram experiências interessantíssimas, porque eu chegava... eu passava para ele, por exemplo, um cruzamento de referência de todos os julgados de um determinado desembargador que ia analisar aquela causa que era similar aos julgados que ele já tinha no repositório. E aí, na hora que ele chegava, falava, porque Vossa Excelência já julgou assim, assim, assado. O desembargador quase dava um pulo na cadeira, porque ele não sabia como é que ele tinha descoberto aquilo. E, com isso, pasme você, eu sou da época que meu pai sempre teve um bom relacionamento com os desembargadores, e os desembargadores chegavam para mim e falavam assim, Alexandre, puxa aí do seu computador todos os votos que eu tenho em relação à responsabilidade civil, porque aqui no tribunal eles não têm nada disso. Aí eu ia lá com o maior orgulho e tal, imprimia na impressora matricial, acertava o português, a caneta, e entregava para o desembargador, e saía todo orgulhoso. Então, todo dia, às 6 horas da tarde, entravam 2 digitadores alimentando essa base de dados, e eu montei uma empresa de consultoria de TI, que até foi muito bem, me custeou meus estudos até em Harvard, depois para fazer um curso de Internet Law, e descobri que era esse o caminho, né? Então, eu sempre fui realmente muito à frente do tempo em relação ao uso da tecnologia. Por isso que eu me identifiquei com o eComply, entendeu? Porque eu achei que era uma ferramenta que veio na hora certa. E assim, sempre participei de eventos nos Estados Unidos, na American Bar Association. Eu costumo dizer que lá é que eu vou beber água limpa, porque as ideias que surgem por lá, os maiores gurus que tem, são pessoas de facílimo acesso, eu trago e implemento do escritório. Hoje nós somos um escritório que há 13 anos nós não trabalhamos com uma única folha de papel. O pessoal gosta até de me adjetivar dizendo que eu sou exterminador de papel, e eu acho lindo esse apelido, porque eu acho que o papel já fez o seu papel. Não, fantástica essa história. Toda vez que eu ouço, né, acho que eu ouvi umas 2 vezes que você me contou com detalhes, mas dessa vez você contou com mais detalhes, e você já fazia jurimetria lá em 1981. Quer dizer, o que hoje, né, as pessoas buscam em ferramentas, usando tecnologia, na verdade você já criou lá. Era a versão que tinha para a época. Só você deu o gancho da jurimetria. Eu fiz um levantamento estatístico, por exemplo, para saber. O escritório do meu pai era contencioso, né? Eu trabalhava em várias áreas, e eu fiz um levantamento para saber o seguinte: qual é o mês que tem mais distribuição de ação de separação judicial ou de divórcio? Você sabe qual é? Não faço ideia. Então, vou te falar. Isso não mudou, não. É mês de março. Por quê? Porque chega dezembro, o casal já está meio desgastado. Ah, tem o Natal, as crianças e tal, não vamos mexer com isso, não. Aí vai para a praia, em janeiro, né? Aí vai ou racha, né? Aí, de repente,
a situação ainda se sustenta, mas o ponto final do vai ou racha é o carnaval. Então, assim, o carnaval é tudo ou nada. Então, assim, se no carnaval não passa, meu amigo, você pode perguntar para qualquer advogado de direito de família que a jurimetria naquela época já tinha me revelado. Março é o mês de pão quente na padaria, nos escritórios de direito de família, porque é quando sempre acontece o maior número de distribuições. Isso já sabia em 81. Oh, que maravilha! Eu não sabia dessa, mas eu não. É interessante esse dado, né? E acho importante a gente trabalhar cada vez mais com os dados, né? Com dados mesmo, não dados pessoais apenas, mas com dados para tomada de decisão. Isso é fundamental, né? Essa Eu data-driven acho que economy. dado confessa, entendeu? Então, hoje eu tenho o escritório todo projetizado, tenho o escritório todo hoje mapeado no BI, entendeu? Que é fundamental. Não tem como hoje, eu acho que um escritório de advocacia viver sem BI para poder, no meu caso, eu sou sociedade individual de advocacia. Então, sou eu que tomo a última decisão. Então, eu preciso ter toda essa informação muito bem estruturada para que eu possa tomar decisões assertivas e rápidas. Maravilhoso. A NPD, ela vai fazer, vamos voltar aqui para os dados pessoais agora, Alexandre, fantástica essa história aí. Tem que ter um livro, hein? Até porque o seu pai, né, o saudoso Aristóteles Ateniense, ele tem uma história fantástica aí na advocacia, né? Teve muita influência aí em muitas coisas relevantes, né? Então, isso precisa ser contado num livro. Não sei se já pensou nisso também. Acho que vale a pena pensar nesse. Já pensei sim. Eu estou juntando uns cacos de informação, de repente esse vídeo gravado vai ser mais inspirador ainda, pode ter certeza. E certamente eu penso sim em contar um pouco essa história, porque a história é bonita, porque depois tem a parte da OAB, que foi onde a gente montou o Cadastro Nacional de Advogados, eu saí o Brasil afora fazendo a evangelização dos advogados para o uso do certificado digital. Na época, a gente era concorrente, né, Jonathan? Você vendia Eu me lembro. certificado digital na ASP e eu criei, junto com a equipe de 35 pessoas, a certificado digital da OAB, junto com Augusto Marcassini e Marcos da Costa. Mas na parte de implantação fui eu que estava ali à frente. E isso para nós não fazia a menor diferença, porque um se respeitava e a gente tinha uma amizade que suplantou isso tudo. Então, eu vi Não, sem vários dúvida. projetos de leis acontecendo, a lei do processo eletrônico, desde a primeira reunião de discussão, foram 5 anos, eu participei de tudo, escrevi um livro sobre esse tema, mas sobre a carreira, sem dúvida, está aqui guardado e tenho certeza que vai sair. Esses causos assim são muito interessantes de a gente saber. Vamos voltar aqui para a NPD, né, e a regulamentação para as pequenas e médias empresas, né? Existe aí a possibilidade de ser o próximo item, né, da NPD para as pequenas empresas. Quais recomendações você daria, né, para os pequenos empresários que eles precisam sobreviver aí a essa situação que a gente vive hoje, tanto crise econômica, crise sanitária, né? E como que a gente pode ajudá-los, né? O que daria para priorizar nesse momento para essas pequenas empresas que estão aí sofrendo com um cobertor curto, né? Tem a questão da sobrevivência e, ao mesmo tempo, uma necessidade e até uma exigência das empresas, né, maiores a quem eles prestam serviço, que eles precisam também se adequar à lei. O que é necessário priorizar? Olha, primeiro, novamente, muito bem colocado, se a gente comparar com a GDPR já criou regulamentações que excepcionam, por exemplo, a nomeação de DPO para determinadas empresas de menor porte. Nós não chegamos nesse estágio ainda. Eu gostaria de destacar um artigo da LGPD, que é o 55A, que diz o seguinte, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai fazer uma avaliação, isso no parágrafo 2º, quanto à transformação que dispõe o artigo 1º, que é justamente de fazer essas suas atividades, até 2 anos da entrada em vigor da estrutura regimental da NPD. Então, sem dúvida alguma, nós ainda teremos regulamentação que eu acho que vai flexibilizar alguma coisa para os pequenos, para as pequenas empresas. Isso ainda não aconteceu. Como também vamos ter também algumas regulamentações setoriais. Saúde vai regulamentar, Banco Central vai regulamentar, isso eu não tenho a menor dúvida. Setor educacional, todos esses setores, a própria OAB, todos esses setores regulados,
vão ter que um dia fazer uma regulamentação. Agora, a minha dica para os pequenos é organizar a casa. Quando a gente tem que fazer a adequação da LGPD, nós estamos falando de um tema que nunca foi tratado, porque ele nunca gerava ônus. O máximo que existia era os pequenos fazerem boas práticas. Temos que fazer um cadastro dos nossos clientes. De repente, eu vou compartilhar esse cadastro para um outro parceiro de negócio fazer marketing. Isso tudo, para eles, era aceitável, porque não tinha nenhuma penalidade. Então, mesmo sendo pequeno, existem hábitos, sobretudo na área de marketing, que precisam ser modificados radicalmente, porque essa conta vai sair cara. Então, é necessário que se faça essa avaliação. Primeiro que se nomeie um DPO, aí, nesse caso do pequeno, pode até ser externo, né? Eu acho até que você tem perfil de DPO, viu, Jonathan? Um dia, se você quiser se lançar nisso, eu acho que você pode se dar bem. Formação você tem. Obrigado, mas eu prefiro, né, para médias e grandes empresas, eu tenho o mesmo raciocínio que o seu. Eu acredito que seria interessante alguém interno, né? Por quê? Porque tem todo o conhecimento dos processos, conhece as lideranças, tem acesso a questões que um DPO externo teria dificuldade. Para os pequenos, sem dúvida, né, é possível um DPO externo auxiliar muito mais, né? Mas eu vou pensar nessa questão. Vamos conversar, Alexandre. É isso aí. E a questão toda é de estruturar bem as informações, conhecer todas as atividades operacionais. Começa tudo a partir disso. Se alguém, o sócio fundador, não conhece, ou pelo menos não tem alguém submisso a ele, que possa revelar para ele como é que são todas as situações operacionais que acontecem no marketing, no RH, né, no financeiro, no recrutamento de pessoas, como é que ele vai poder enxergar as falhas operacionais? Então, e fazer disso um marketing. Colocar no site, revelar publicamente para a sociedade que ele respeita a proteção de dados. Isso vai ser uma moeda de muito valor no mercado. Já é assim na Europa, entendeu? Então, o empresário tem que atingir esse nível de maturidade. Não simplesmente. Eu já cheguei para fazer apresentações em grandes empresários, donos de empresas assim de excelente sucesso na área de atacado e varejo, por exemplo, supermercados. Na hora que eu fui abrir meu notebook, o sujeito falou assim, para fechar. Como assim? Você me chamou? Não, essa lei não vai pegar, não. Pode ficar tranquilo. Aqui a gente está acostumado a trabalhar na informalidade e vai ser assim. Ninguém vai nos incomodar, não. Eu fui testemunha viva disso. Tá? Obviamente não vou citar nome porque não tem nada a ver. Mas isso é uma cena que ainda acontece em alguns ramos que foram muito bem sucedidos com absoluta informalidade em todas as suas atividades, inclusive no tratamento de dados pessoais. Então, o que o CEO pensa? Se eu conseguisse me dar tão bem, chegar até o ponto que eu cheguei e construir esse império com tanta informalidade, por que agora eu vou ter que voltar atrás e mudar meus valores e ficar me preocupando com dado pessoal que é utilizado de uma maneira que a lei diz que não é? Então, assim, eu acho que esse é o DNA puro, sabe? Que eu vejo. Não é todos os ramos, todos os ramos de atividade. Na área de saúde isso não acontece, na área financeira muito menos. Também na área educacional, que lida com dados sensíveis de crianças. Então, mas tem outros ramos que nível de sensibilização ainda, para não falar que é nulo, é quase ínfimo. Essa questão da cultura e também, muitas vezes, a penalidade é a maior, né, educadora. Então, eu não Nós vejo... estamos acostumados com isso. Exatamente. Então, tem essas questões aí que podem gerar punições e a punição vai fazer com que muitos aprendam também, né? Alexandre, chegando ao final aqui do nosso webinar, eu queria verificar aí o que você pode dar de dicas, porque você tem aí mais de 6.000 horas de consultoria, né, em 13 segmentos, né? Eu tinha anotado 12, mas acho que são 13 segmentos distintos. Entrou o último agora. Quais são os desdobramentos que você vê, além, né, dessa adequação, da necessidade de conformidade, de compliance aí nesse momento, mas quais os desdobramentos aí para os assuntos de privacidade e proteção de dados para o futuro, pensando aí mais a longo prazo, daqui 3, 5 anos aí no Brasil, o que você enxerga, né? Vai ter muita judicialização, a NPD vai ter uma atuação
extremamente relevante, ou a gente não pode esperar tanto aí da NPD enquanto ela não estiver totalmente estruturada, né? Quais são as suas visões aí para o futuro próximo aí desses assuntos de privacidade e proteção de dados? Ó, sem tratar no deboche, eu não tenho vocação para ser mãe de Ná, mas de qualquer forma, eu vou tentar, pela minha experiência, imaginar algumas coisas aqui. Depois, já que esse vídeo vai estar no YouTube, o pessoal vai poder assistir anos depois, vai falar se eu errei ou acertei. Então, já fica aí para o futuro, pessoal, um disclaimer aí, que o pessoal não me leve a mal se por acaso eu errar. Eu costumo errar. Eu costumo errar. Eu lembro de uma palestra que eu dei uma vez na Conferência Nacional da OAB, em 1999, no Rio de Janeiro, em que uma pessoa, no final da palestra, a palestra era sobre processo judicial eletrônico, e uma pessoa na palestra virou para mim e falou assim: você acha que um dia o processo poderá tramitar integralmente sem papel? Sabe qual foi a minha resposta? Eu falei: acho que não, porque o direito é muito tradicional. Eu acredito que em alguns momentos será possível, sim, usar os mecanismos tecnológicos. Olha aí o que aconteceu. Eu depois tive que escrever um livro para poder explicar essa história, no qual eu fui bastante protagonista. Mas, em relação a isso agora, eu acho assim que, primeiro, as empresas, e aí talvez a de maior, médio e grande porte, têm que entender que nós não estamos conversando de proteção de dados exclusivamente. Nós estamos falando de governança digital corporativa. Então, são assuntos cujas bases, os pilares, para mim, são proteção de dados pessoais, segurança da informação, porque é mais ampla, porque protege o dado corporativo, reputação digital, que é uma das especialidades do escritório, lidar com crises reputacionais de pessoas físicas, jurídicas, que são atacadas na internet, na intranet, fake news, perfis falsos, remover conteúdos, essas coisas todas. Isso e é sempre se adequando às medidas de compliance, porque os relatórios de compliance sempre se tornarão mais minuciosos. Então, nós já temos hoje grandes empresas que participam de concorrências, que já veio um checklist imenso sobre proteção de dados pessoais, perguntas que nunca foram realizadas. Então, as empresas têm que se preparar para isso. E aí, eu acho extremamente necessário que as empresas criem um comitê de gestão corporativa digital, cuja pauta seriam justamente esses temas que eu acabei de falar. Então, esse grupo tem que existir, de repente, liderado pelo DPO, para que haja possibilidade de tomada de decisões rápidas e efetivas. Se eu aprendi uma coisa ao longo de 33 anos de advogado, é que quanto mais rápido e ordenado for o enfrentamento do problema, menor será o dano. E então isso tem que funcionar meio como se fosse uma brigada de incêndio dentro das empresas, até com treinamento, tá? Então, eu vejo que vai ter, sim, sem dúvida alguma, uma enxurrada de ações judiciais. Eu acho que, no momento, eu vejo que as disputas sobre falhas de relação de consumo têm uma tendência para poder virar polos de mediação, e vai abrir espaço no juizado para essa enxurrada de ações que deve vir, porque, como eu já falei, tem quase 500 mil advogados ainda numa situação muito difícil, e eles vão ver isso como uma grande oportunidade e vão quente para o mercado. E com um outro aspecto em que a OAB está bem atuante, mas não sei se ela vai ter mecanismos eficazes para combater. As startups também vão começar a fazer produtos, serviços para poder abocanhar uma parte desse mercado. Não, tomara que não seja para poder tirar a prerrogativa do advogado, mas a gente não sabe. A OAB está bem ativa nisso em relação, por exemplo, às startups na área de aviação, né, de transporte aéreo. Assim, os incidentes vão continuar acontecendo, então ter um plano de contingenciamento para lidar com os incidentes é mandatório, né? E eu sempre vejo que quando tem incidente, você tem que pensar. Eu tenho equipe hoje que a gente tem enfrentamento com pessoas sêniores, não só na área de direito, mas na área de comunicação e na área sistêmica. São esses três que têm que agir muito rápido para poder fazer com que o poder decisório diga go ou no go. E então, assim, é um ramo muito promissor, e para aqueles que estão nos assistindo, não encare isso como uma modinha. Ou você tem amor, ou você vai cansar rápido, porque é maçante
você ter que estudar direito e tecnologia, e não só do que está acontecendo no Brasil, quer dizer, mas está acontecendo no mundo. Hoje eu posso dizer claramente que eu leio mais conteúdo diário em inglês do que em português, porque minha fonte de informação é na Europa, é nos Estados Unidos. Não digo isso por qualquer tipo de situação pessoal, assim, para contar vantagem. Não, é porque é necessário. É necessário. A proteção de dados pessoais é extraterritorial. Se você não tiver uma visão de mundo, você não consegue resolver problemas. E tem que resolver sempre rápido e de forma assertiva. Esse é o desafio. Estudar sempre. Maravilha, Alexandre. Estudar sempre. Sem dúvida. E tem muito material, né? As autoridades supervisoras europeias, tem o ICO do Reino Unido, que tem muito material bacana. Quer dizer, tem que estar com o inglês um pouquinho mais afiado mesmo para poder entender sem essas dúvida. decisões. Embora hoje a gente esteja na fase do Google Translator, que já é um grande favorecedor, né? Então, e que evoluiu bastante, né? Que evoluiu bastante. Bastante, né? O Google Lens, aquelas coisas todas e tal. E assim, hoje a gente tem ferramentas de robô, de inteligência artificial para poder estar monitorando todos os grandes incidentes que acontecem no mundo. Então, isso é uma alimentação diária que a gente tem, é um trabalho que eu acho muito interessante, curadoria, porque sem essa visão de mundo, como é que eu vou orientar uma tendência em relação a um cliente meu da área de saúde? Eu tenho que falar o que está dando errado nos hospitais lá da União Europeia, porque vai dar aqui também, entendeu? Sem dúvida. Então, o inclusive cliente do Japão quer saber como é que é o comparativo da lei de proteção de dados japonesa com a brasileira. Então, você tem que se virar. Mas hoje, o mais importante é o seguinte, a informação está aí, né? Se você não acha a informação, porque você não sabe onde é que ela está, mas ela está. E eu amo pesquisar. No ano 2000, eu lancei o meu primeiro livro, que era Internet e o Direito, que era ensinar as pessoas a pesquisar conteúdo na internet, conteúdo jurídico. Então, eu sempre tive isso como um talento que eu gosto muito e eu acho que as pessoas têm que ter esse talento, sabe, de pesquisar conteúdos de qualidade, porque também checar a fonte é fundamental, porque tem muita fonte estranha e as pessoas compram tudo de primeira e não é bem assim. Não pode ser superficial, né? Inclusive, citando um exemplo aí do que você comentou, que os reflexos de incidentes lá fora, por exemplo, para a gente explicar aqui dentro, aquele incidente de segurança que houve nos oleodutos, né, nos gasodutos lá nos Estados Unidos, nos pipelines, houve reflexo aqui em empresas brasileiras, né, o mesmo hack. Então, quer dizer, a gente tem que estar atento porque está tudo interligado muitas vezes aí, né? Então, tem que ficar atento a tudo. E lá o governo agiu rápido, porque o Biden, na semana seguinte, já veio a público e falou que já está draftando uma nova lei para poder se proteger por esses ataques de cibersegurança. Então, vejam, Estados Unidos tem muito mais celeridade, muito mais mecanismo de ação do que o Brasil. Então, aqui, para um PL sair, nossa senhora, tem que envolver na pauta alguma atriz da Rede Globo, Carolina Dickmann, ou algum escândalo que saiu no Fantástico, porque senão as coisas arrastam. Poxa, lei de crime cibernético foram 13 anos de debate. Quer dizer, não dá para esperar, entendeu? Esse é o ponto dessa área. É sempre desafiadora porque exige respostas rápidas. O Maurício comentou aqui no chat que houve aí o pagamento de 90 milhões de dólares em criptomoeda, né, para você liberar. E é um ponto dos ransomware, principalmente, né, quando sequestram os dados, eles exigem pagamentos. Como agir nessas situações, Alexandre? Você já enfrentou situações aí com clientes que tiveram os bancos de dados criptografados e pediram indenização ou pagamento, né, o resgate em criptomoeda? Vale a pena? Tem que pagar? Não tem que pagar? Tem uma discussão, parece, aí surgindo nesses aspectos aí, se deve ou não pagar, inclusive alguns querendo criminalizar o pagamento. Não sei se já chegou a ver isso. Tenho acompanhado esse tema, tenho acompanhado, sim. Eu já participei de inúmeras vezes de situações de estar numa equipe de enfrentamento junto ao meu cliente, muitas vezes também com a empresa especializada em segurança da informação, para poder tomar medidas de enfrentamento de ataques de ransomware. E é uma situação muito delicada. Existiu casos, por exemplo, em que, mesmo a gente pesquisando na Deep Web, a gente não achou nenhum pedido de resgate. Então, muitas vezes, pode ser ato até de infiltrados que
querem porque querem detonar uma operação de mais de 1.000 estações de trabalho. Então, eu uma vez, vou confessar aqui, mas não vou dar nome, mas só para você ter ideia, eu estava participando de um enfrentamento de um incidente em que chegou no momento que a gente estava numa sessão remota conversando com um hacker. Isso antes da LGPD. E o cara pedindo resgate, essas coisas todas. Aí chegou uma hora da conversa que o hacker falou assim, pois é, nós estamos esperando a LGPD entrar porque nós temos um tanto de dado aqui que aí nós vamos ganhar dinheiro de verdade. Entendeu? Isso é fato. Eu presenciei. Então, isso é um mercado, né? Só você entrar na Deep Web para você ver como é que as coisas estão oferecidas hoje. Você tem inúmeros dados de militares, de pessoas, de empresas, de grandes empresários. Criminalizar vai ser difícil achar rastreabilidade para poder encontrar a autoria disso. Não é fácil. Mas pagar ou não pagar o resgate é uma decisão tão casuística, é uma decisão assim tão difícil, porque você está negociando com o bandido, né? O cara está querendo ali, na verdade, ganhar dinheiro, né? É um estelionato, obter vantagem ilícita, ou então é uma extorsão. Pode considerar de uma coisa ou de outra. Mas, então, você não tem margem de segurança para saber se você paga a grana, se ele vai abrir a chave para descriptografar os arquivos todos. Eu acho que, por outro lado, eu acho que toda empresa é alvo de ataques, né? A NSA, que é a maior empresa do mundo, que contrata o maior número de profissionais de segurança da informação, teve o incidente com Snowden, então ninguém escapa, né? Agora, é bom lembrar que a LGPD foi a primeira legislação do Brasil que exige que as empresas comprovem que adotem medidas protetivas de segurança da informação para tratar dados pessoais. Entendeu? De acordo com o volume, de acordo com o perfil, com o seu perfil de atividade. Então, só que isso ainda não foi levado a sério pelos empresários. Então, uma forma de mitigar o risco é de aumentar investimento em segurança da informação com backups redundantes, seja lá o que for. Mas a gente sempre sabe, né, que o elo mais fraco da cadeia de segurança é o ser humano. Não adianta você ter um bunker se de repente você tem um funcionário que não é capacitado, orientado para poder mudar a sua cultura e não expor dados pessoais, porque é ali que normalmente acontecem os problemas. Pela minha experiência, sempre foi assim. Perfeito, Alexandre. Eu recebi uma mensagem aqui do Lucas, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria trazer aí mais discussões, mais questões aí para você responder. Eu vou pedir para o pessoal enviar por escrito essas questões. Vai ter uma pesquisa ao final também para avaliar o webinar. E eu gostaria de agradecer demais a sua participação, a sua disponibilidade de participar desse webinar, Alexandre. Vamos continuar junto aí conversando e aprendendo, né? Aprendo bastante com vocês. Eu agradeço aí todo mundo. Lucas, thank you. We can finish right now. Obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos aí que participaram. Hauck, do you want to finish? I can only say thank you very much. There's not much I can contribute right now. I'll try to do my best to take the learnings with us. Thank you very much, Hauck. It was a pleasure to share a bit of my knowledge and my legal experience in terms of privacy. It was an amazing experience. And this is just a start of a big journey that It is. That we know that many times we can connect together again and talk about these issues that are so relevant for the society nowadays and in the near future. Thank you very much. Thank you, Lucas. Reach out anytime.